Como ter uma vida melhor aqui na Austrália. Olá, eu sou a Carol Duarte e eu estou seguindo o planejamento de 12 semanas inspirado no livro The 12-Week Year. E qual que é a ideia desse livro, tá? A gente faz um planejamento de 3 meses, de 12 semanas, porque 12 semanas é muito mais fácil da gente planejar, da gente saber exatamente o que a gente quer daqui ao final desse tempo. E todo esse planejamento, ele não é pensando somente nesse curto prazo, mas na verdade ele já pensa nos seus goals, né, nos seus objetivos de longo prazo e só faz você focar naquilo que é mais importante para o momento. E o que eu preciso melhorar na minha vida hoje em dia para ter uma vida melhor aqui na Austrália? São 3 coisas. A minha carreira, então comecei a trabalhar recentemente na área de engenharia civil aqui na Austrália, já trabalhava com construção, mas agora eu quero crescer e melhorar nessa área de civil. A segunda coisa é o meu business. Eu tenho uma empresa que ajuda outros brasileiros a conseguir emprego na área aqui na Austrália. Então eu quero estruturar e crescer essa empresa. E a terceira coisa é a minha vida pessoal. É fazer com que essas 2 primeiras coisas realmente me dê a qualidade de vida que eu quero ter. Mais tempo livre com meu marido, mais tempo para aproveitar a Austrália e não ficar muito só focando em estudo e trabalho, né? Que muitas vezes é o que resume a nossa vida aqui na Austrália. Pois bem, para poder fazer esse planejamento, eu dividi as tarefas em diárias, semanais e pontuais. E aqui eu fiz um resumo do que aconteceu essa semana, né? A minha primeira tarefa diária, que é assim, o que guia se eu vou ter um dia bom ou não, é a questão do sono. Então eu tenho que acordar às 5 da manhã e dormir às 11. E eu tenho que fazer isso 6 vezes na semana, né? Porque na sexta-feira eu só tenho que acordar cedo e no domingo eu só tenho que dormir cedo. E eu fiz isso 6 vezes essa semana. Mas qual que é a minha conclusão sobre essa parte do planejamento? Ir para a cama às 11, exatamente às 11, me faz ter menos de 6 horas de sono, né? Porque até eu pegar no sono e tudo, e eu tava ficando muito cansada. Então, apesar dessa ser a meta, acordar às 5, dormir às 11, eu vou tentar dormir um pouco mais cedo, fazer um esforço para dormir um pouco mais cedo, porque eu preciso realmente estar descansada para ter uma semana melhor. Então, o ideal mesmo é que eu fosse para a cama no máximo 10 da noite. Eu sei que às vezes é complicado, porque tendo business, carreira e uma casa inteira para cuidar, não fica fácil de fazer tudo, né? Mas eu realmente estou precisando de colocar uns limites aí no meu horário de trabalho, principalmente o que eu trabalho em casa, né? Aí temos a questão de planejar o dia. Eu coloquei essa tarefa exatamente porque eu não estava muito olhando minha agenda e aí eu ficava o dia todo correndo atrás do rabo. E a minha agenda mesmo, assim, com as minhas tarefas pessoais, eu fiz 3 dias dos 5. Porém, os outros 2 dias eu consegui ainda planejar no meu trabalho. Eu tenho um bloquinho, acho que ele tá até aqui, ó. Vou pegar uma folha aqui para poder mostrar para vocês, que é o bloco da empresa que eu tô trabalhando no momento. Não sei se vai focar, se vai dar para ver certinho, mas basicamente ele tem aqui uma lista de high priority, então tipo as coisas que são maior prioridade, uma to-do list, a lista de tarefas, meetings e calls que a gente vai ter no dia, e depois tem uma coluna inteira, metade da página de general, com um monte de linha para escrever. Então, o bom disso aqui é porque antes, a minha ideia de fazer esse planejamento do dia era mais pensando nas coisas que eu tinha que fazer em casa mesmo, porque nem sempre eu levo, essa agenda minha muito grandona, tá vendo? Nem sempre eu levo pro trabalho. Então, às vezes eu gostava de ter esse planejamento, mas pensando no dia. Só que eu acabei que comecei a levar pro trabalho, porque eu acabava sentando para planejar só quando eu chegava lá. Só que as coisas do trabalho mesmo, às vezes eu não escrevia na agenda, sabe? E aí eu gostei que agora eu tô fazendo consultoria em uma nova empresa que tem esse bloquinho. Inclusive, eu vou passar essa ideia para o meu chefe para fazer para a gente no nosso escritório também, porque eu achei fantástico e facilita demais. E aí acaba que praticamente todos os dias eu preencho isso aqui. Às vezes eu não termino a tarefa de um dia para o outro, e aí eu reescrevo as coisas que eu precisei passar de um dia para o outro, e às vezes eu pego o dia anterior e eu continuo naquela folha. Então, apesar de eu não ter feito os 5 dias, na verdade, para o trabalho eu fiz, e na verdade dessa semana foi o que mais me consumiu, assim, tá? Tem muita coisa nova, eu tô trabalhando um pouquinho mais do que o normal, eu vou 2 vezes por semana à obra, que é 2 horas de onde eu moro, quase 2 horas, então
É o que tava mais tirando a minha energia, digamos assim, essa semana. E aí a terceira coisa, que é diária também, é 1 hora de estudo e aplicação. Eu confesso para vocês que quando eu criei essa tarefa, eu tava pensando mais em estudos pro meu business ou estudos pra minha carreira, né? E eu tenho estudado muito feminilidade, eu falei para vocês aqui nos últimos encontros, e eu tô agora não só estudando isso, assistindo aulas mesmo, mas também lendo um livro. O livro chama, aliás, eu não tô lendo, eu tô ouvindo, chama Beyond Mars and Venus, ou Venus e Mars, não sei, vou pegar aqui o nome. Mas eu acho que é isso mesmo, Beyond Mars and Venus. E tá sendo bem legal ter essa ideia, porque eu percebi, por exemplo, que como 2 dessas coisas que eu mais quero tem a ver com trabalho, tem a ver com esse lado masculino, eu preciso ainda mais reforçar minha feminilidade em casa. Então, vou ser sincera que a maioria do tempo que eu tô usando para estudar nesse momento está sendo para isso. Mas agora que eu tô terminando esse livro também, eu acredito que vou pegar um pouquinho mais dessas horas para poder dedicar um pouquinho mais para os estudos para o meu business. Aí, temos aqui as tarefas semanais, e essa semana foi um desastre nessas tarefas semanais. Como eu disse, eu foquei muito essa semana nas coisas da empresa, então eu não tive tanto tempo livre assim, ou tempo dedicado ao meu business, né? E aí eu tinha que fazer 5 posts, 3 vídeos para o YouTube, 3 Reels e uma newsletter. Resultado, eu só postei uma vez, tinha alguns outros posts prontos para sair e as meninas não postaram para mim porque eu não tinha feito a legenda. Eu que escrevo, né? Elas só colocam as imagens e tal. E aí, como não tinha uma legenda, eu tava tão ocupada que eu não consegui nem ver a mensagem, olhar os posts e tudo. E eu acabei não escrevendo nenhum novo. Então, essa semana não foi boa nesse sentido. No YouTube, eu geralmente posto 3 vídeos por semana. Mas, gente, eu tava tão cansada essa semana que eu resolvi, na verdade, passar a produzir apenas... eu ainda quero produzir os 3, mas postar apenas 2. Para fazer um pouquinho de estoque de vídeo, digamos assim. Então, infelizmente, essa semana eu só consegui gravar 2. Então, além de não postar os 3, eu também não fiz estoque. Mas eu vou fazer isso até eu ter uma quantidade legal de estoque para eu não colocar muita pressão em cima de mim. Porque, de novo, eu preciso estar bem para dar conta de tudo. E quando tem muita coisa acontecendo, às vezes a gente acha que tá crescendo, evoluindo, mas é o contrário, né? Então eu tenho ouvido bastante o meu corpo, o meu cansaço e tô preferindo dar esse passinho para trás. E, inclusive, isso já, né, reflete aqui nos Reels e Newsletters também, que eu não fiz até então. E nesse período eu também não tô colocando nenhuma pressão em mim para começar a fazer isso, para ser algo novo, porque tem muito tempo que eu não faço Reels, tem muito tempo que eu não escrevo uma newsletter. E eu tô entendendo, ainda tá ali, porque nessas 12 semanas eu quero começar a fazer isso como parte de uma rotina, mas ainda não consegui colocar isso como parte das minhas prioridades nessa lista do que eu tenho que fazer durante a semana. E aí, vamos para as tarefas pontuais. Uma das pontuais é arrumar alguma coisa na casa, algum cômodo, ou meu e-mail, Drive, o Google Drive, o OneDrive e tudo, organizar celular, essas coisas. E essa semana eu não fiz nada em relação a isso. Não coloquei nada na agenda, inclusive, para fazer. Por quê? Porque como eu disse, foi uma semana que eu estava bem focada, muita coisa nova, então não mexi com nada novo, mas eu tô cada vez mais vendo a necessidade disso. Para não falar que eu não fiz nada, eu tô muito atenta a manter o meu e-mail do trabalho muito bem estruturado e organizado. Isso aí eu tô, mas os meus e-mails pessoais, os meus drives, a minha casa ainda tá tudo do mesmo jeito. A segunda coisa é estudar itens específicos do trabalho. Isso aí rolou. Tanto rolou mais de um dia que me fez ter um pouco mais de tranquilidade no trabalho. Então, por isso que eu estava muito focada essa semana também. Eu tô fazendo um trabalho diferente que eu nunca fiz e exige algumas habilidades que eu não tenho. Daquelas que dá até um pouquinho de desespero, tipo assim, meu Deus do céu, tô sendo paga, muito bem paga para fazer isso aqui e eu não sei, eu preciso de dar um jeito, né? E aí foi uma semana legal nesse sentido de eu estudar e dar uma melhorada em algumas dessas coisas, porque quanto mais a gente se sente confiante também, a gente transmite essa confiança e fica bom para todo mundo. Agora, o fato de eu
ter um pouco de insegurança em algumas coisas do trabalho, porque muita coisa é novidade pra mim, não é algo que eu escondo, tá? Então, voltei um pouquinho até no que eu tô estudando de feminilidade. Obviamente que um local de trabalho não é um lugar de você ser super vulnerável e falar todas as suas fraquezas, mas eu deixo sempre claro as coisas que eu não sei, que eu estou aprendendo, e dessa forma eu acabo tendo até um pouco mais de ajuda do pessoal, porque eles querem que eu realmente fique boa naquilo para conseguir ajudar a empresa. Então, estudei um pouquinho aí sobre essa parte de precificação dos itens que eu estou fazendo no trabalho agora, do tipo de material que eu usado, quantidades. Eu dei uma acelerada nisso, ainda tem coisas para melhorar e para aprender, e que eu realmente quero que na próxima semana isso seja um foco para eu terminar a semana pensando, ok, agora eu sei fazer isso aqui. E a terceira coisa é criar e gravar os módulos do curso do inglês para entrevista, do PPE, é o Projeto Professional English. Inclusive, inspirado nesse planejamento aqui, são 12 semanas para deixar os meus alunos com inglês muito bom para entrevistas, para eventos de networking, para o mercado de trabalho. E essa semana a gente teve o primeiro encontro, então eu estou super feliz com isso. Tudo muito organizado, as coisas estão acontecendo. Então, rolou esse encontro, agora vai acontecer inclusive um desafio para melhorar o inglês também. Estou bem feliz com esse progresso. E no final das contas, acho que é isso que fica desse planejamento, a conclusão dessa semana, que às vezes a gente dá uma caidinha daqui, dá uma melhorada dali. O que a gente não pode fazer é esquecer dos nossos objetivos e parar no meio do caminho. A gente tem que ir com o que a gente tem, da melhor forma possível, entendendo que isso aqui é um planejamento. Então, às vezes, se uma semana não deu para ir muito bem aqui, ainda tá tudo bem, ainda tem mais algumas semanas para a gente poder pegar aquilo que ficou um pouquinho pro lado, mas também tendo noção de que em 12 semanas eu preciso de ter muita coisa resolvida, então eu preciso desse esforço diário, semanal ou pontual para terminar essas 12 semanas no lugar que eu tive como objetivo lá atrás, quando eu determinei os planos e os prazos. Então é isso, eu imagino que se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.